Eu não quero neto antes da hora. Aí eu falei, entendi, pai, eu entendi o que o senhor quis me dizer, pode ter certeza que eu vou me cuidar. Aí um dia, meu pai e a minha mãe, todas as vezes que ele saía, eu chamava meu namorado pra vir na minha casa, e minha irmã de 10 anos ficava, porque eu ficava olhando ela. Só que ela sempre falava pra mim assim, a mãe e o pai pediu pra eu olhar você e seu namorado. E eu ria e falava, o que a mãe e o pai quer que você olhe a gente? Quem tem que olhar a gente, quem tem que olhar você é a gente. E ela ficava assim, eu odeio ficar de vela. E eu, o que essa garota sabe o que é vela? Ela nem sabe o que é vela. Eu subestimava muito a minha irmã também, sabe? Aí beleza, ele sempre vinha pra cá, mas a gente não fazia nada, assistia filme, comia pipoca, ele ia embora antes dos meus pais voltarem e tava tudo bem. Minha irmã nunca contou, eu também nunca contei e vida que segue. E eu e minha irmã sempre muito amigas. Até que um dia, o meu pai e minha mãe foi pra roça e a minha irmã foi junto e eu fiquei sozinha. Acredito que é a primeira vez que eu fiquei sozinha. E eu chamei ele pra vir pra cá. E quando ele veio, as coisas ficaram mais quentes, o beijo foi mais profundo, foi mais intenso, foi aquela coisa gostosa, foi aquela coisa prazerosa. Enfim, eu decidi perder a minha virgindade com ele. E ele não tinha pedido namoro ainda. Perdi a minha virgindade com ele. O que foi bom, foi gostoso, foi legal, não foi todo dolorido, não foi uma coisa ruim. E aí, quando deu a hora que os meus pais estavam chegando, ele foi embora. E eu falei, tá bom, a gente se vê. Ele foi embora. Depois desse dia, eu fiquei mais apaixonada por ele, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, que a gente tem conexão, a gente cria mais amor, né? E foi muito intenso, foi muito profundo, foi muito verdadeiro pra mim, né? Foi muito bom. Quando chegou no outro dia na escola, ele tava totalmente diferente. Ele tava totalmente diferente. Ele tava um cara distante, frio, não tava falando comigo do jeito que tava, e começou a dar moral pra outras meninas. Eu comecei a perguntar pra ele o que estava acontecendo, se estava tudo bem entre a gente, e ele, sim, tá tudo ótimo entre a gente. Eu sentia que não tava. Eu falava, olha, sei lá, você tá meio estranho comigo, né, você tá distante. E ele começou a falar, cara, a gente nem começou a namorar e você já tá tendo crise de ciúmes. E eu falei pra ele que não eram crises de ciúmes, eu só tava sentindo que antes a gente era de um jeito e agora a gente era de outro. E com o passar dos dias da semana, eu ia sentindo que ele ia ficando mais distante, mais distante. Quando eu ia falar com ele, cobrar ele, ou pedir pra ele ficar mais presente, ele começou a falar que eu tava ficando possessiva, que o meu ciúme estava me tomando, que eu estava descontrolada, que isso não era normal, que ele estava normal comigo, que ele estava suave comigo, que não estava tendo nada de diferente, que ele não estava entendendo por que eu estava chata daquele jeito. E ele começou a usar palavras que doem, como chamar de chata, falar que eu estava ciumenta, possessiva, que eu estava pegando no pé dele, que eu que estava diferente. E ele começou a trazer isso de uma forma tão forte que eu comecei a me questionar e pensar que eu realmente estava errada. Até que eu fui falar com ele, ele simplesmente disse, cara, a gente nem tá namorando e a gente vai terminar, porque você não consegue se conter. E ele, tipo, jogou a responsabilidade em cima de mim, totalmente. E ele simplesmente terminou comigo uma relação que nem tinha começado. Tinha começado a relação, não um relacionamento. E eu cheguei em casa devastada. Eu fiquei muito arrasada esse dia. Eu chorei muito. E aí, quando eu cheguei, que eu tava chorando muito, minha mãe veio conversar comigo. E eu peguei e contei pra ela. E detalhe, minha irmã de 10 anos tava ali na porta do quarto. Eu tava tão devastada que eu não tava nem preocupada quem tava no quarto ou não. E eu contei pra minha mãe que eu tinha perdido minha virgindade com ele. E eu senti que pós-virgindade, em vez da gente ficar mais apegado, mais junto e mais amoroso um com o outro, a gente tava muito afastado. E que eu sentia que eu tinha apenas sido usada esse tempo todo. E a minha mãe ficou muito brava, porque ela disse, eu sabia que esse cara era mau caráter, eu sabia que ele não era homem pra você. Não era o que eu queria ouvir, né? Porque eu queria que ela me acolhesse, mas ela ficou tão brava, falando que eu tava errada, que eu não deveria ter me deixado sozinha, que por isso que ela deixava sempre a minha irmã comigo, que ela não confiava em mim, e isso me machucou mais ainda em palavras. E um detalhe é que o meu pai escutou a conversa, porque ele tinha acabado de chegar, e ele entrou no quarto muito puto e começou a falar pra mim que quando encontrasse esse cara, ia quebrar a cara dele, ia matar ele, que o que ele fez não era coisa de homem, que ia ensinar ele a se tornar homem. Virou uma confusão dentro da minha casa que me deixou mais pior do que eu já estava. O que eu quero dizer com essa história é que muitas das vezes a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, eles conseguem ver o que a gente não tá vendo, eles conseguem sentir o que a gente não tá sentindo, eles conseguem prever, né,
que pode vir a acontecer uma coisa ruim. Não é 100% assim. Muitas das vezes pode ser um instinto protetor da mãe, do pai, né? Que foi o lado que eu levei. Mas é muito importante que, se caso seu pai e sua mãe venha conhecer alguém, sejam legais com você, sejam parceiros, sejam amigos, você tem liberdade de contar suas coisas para os seus pais. Você apresenta um amigo, um namorado, qualquer pessoa, e esse pai, essa mãe sente que essa pessoa pode te fazer o mal, busca sempre um equilíbrio e não deixar com que isso te controle. Mas era impossível prever também que ele ia fazer o que ele fez comigo, né? Final das contas, meu pai nunca encontrou com ele, eu tive que lidar com ele paquerando e ficando com outras garotas. Todo mundo me perguntava o que tinha acontecido.